Oi, bem-vindo ao nosso congresso tão esperado. Hoje mais um dia e eu vou falar para você sobre contabilidade digital. Para quem não me conhece, eu sou Tamires Coelho, sou contadora e cofundadora da Unita Contabilidade Digital e vou contar aqui para você muita coisa do meu dia a dia, como que a gente fundou essa contabilidade já nesse novo formato e também dividir com vocês questões do dia a dia, para você que está pensando em empreender, como que tá a minha realidade para trazer aqui para vocês dentro de um evento tão incrível e muito bem organizado pela Faculdade Legale. Assim, fico muito grata em poder participar e também ter contato com tantos contadores, contadoras interessados e assim, o pessoal que está acreditando nesse evento e com certeza já está trazendo muitos resultados. Então, para trazer aqui um pouco mais sobre esse tema, eu vou contar um pouquinho da minha jornada, né, dentro da contabilidade. Eu iniciei lá em 2010, né? 2010 eu tive a oportunidade de entrar no escritório contábil dentro da área de abertura de empresas, alterações, a parte de cadastros de vigilância sanitária e tudo mais. E dentro desse setor eu aprendi muitos conceitos, né? E depois de um tempo eu queria mais, eu queria algo diferente, algo que fosse um tanto desafiador. E nesse meio tempo eu pedi para passar para o setor fiscal, que é uma área assim tão complexa, mas para mim despertou uma certa curiosidade e eu queria aprender sobre tudo aquilo. E foi aí que eu me apaixonei pela contabilidade, no sentido de agora eu tô entendendo como que funcionam as coisas. Agora faz sentido muita coisa para mim, apesar de algumas a gente não concordar, mas isso foi bem instigante, me trouxe muita curiosidade para ir aprofundando dentro do tema. E, e isso me fez partir, né, para contabilidade na graduação, coisa que eu tinha feito técnico e ainda estava entendendo se eu ia para graduação ou não. Fiz a graduação, entrei numa multinacional e dentro dessa multinacional eu tive a oportunidade de passar por diversos setores. É, Na época, eu gostava muito do que eu fazia, eu gostava dos desafios, mas eu não entendia, como que eu ia evoluir na carreira dentro de tantos setores. E aí, entrei na parte fiscal, que eu tinha mais experiência, depois surgiu uma vaga na contabilidade, eu pedi para transferir, entendi mais ainda profundo a contabilidade e depois de um tempo eu fui convidada a cobrir uma licença maternidade na área de RH e isso para mim foi um aprendizado muito grande. Eu não fiquei só no RH durante a licença, mas também participei de um projeto de uma implantação de um novo sistema, de novos processos dentro do RH. E isso foi um crescimento profissional absurdo, pelo menos na minha área, né? Foi muita coisa nova ao mesmo tempo e aquela insanidade de querer entregar o melhor. E depois disso, eu também fui para o financeiro desta mesma empresa. E nesse momento de transição foi que eu percebi que que eu já estava preparada para empreender. Isso era uma coisa que eu não pensava, mas depois de um tempo eu comecei a pensar. E eu comecei a desenvolver, tipo, como que vai ser, como é que eu vou fazer, porque eu não queria trazer a contabilidade mais do mesmo para o mercado. Eu já entendia que existe uma dor no cliente, que o cliente não gosta de contabilidade. E pra gente que estuda isso, é tão apaixonado, assim, tanta coisa, que a gente fala muita coisa legal, apesar de aplicado para outras pessoas não ser tão interessante, mas para mim sempre foi muito legal. E eu queria trazer isso para o empresário, para ele entender isso de uma forma que agregasse valor para ele. E nesse meio tempo de tanto estudo, tanto buscar no mercado alguma forma como ia fazer, porque eu não podia, eu não estava preparada para sair da empresa da noite pro dia, então a gente foi amadurecendo, eu com a minha sócia, como que seria tudo isso. Então a gente foi estudando o mercado e nesse momento a gente identificou
que o mercado contábil estava em transformação. Ele ainda está em transformação. Uma transformação tão grandiosa que vem acontecendo não acontece do dia para a noite. Então, o que eu costumo dizer, a gente está sempre adaptando ao novo. E nesse momento que a gente identificou que já estava acontecendo um movimento, a gente se empolgou mais ainda, falando, nossa, a gente não está sozinhas. E isso também motivou a gente a ir mais além, ir além do que a gente estava pensando, pensar maior, começar a estruturar um plano de negócio, começar a mapear como que a gente ia fazer, como que ia ser a transição. E também esse meio tempo foi muito aprendizado. Então, eu sou uma pessoa de natureza curiosa, então eu sempre vou a fundo nos assuntos quando eu começo as pesquisas e tudo mais. E isso me traz uma satisfação muito grande, porque a gente vem trazendo coisas novas dentro de uma área que é taxado de chato, que a gente sabe. Então, nesse momento de transição, a gente começou a atender os primeiros clientes e depois já tinha o meu deadline de sair da empresa. Eu saí e fui tocar a Unita de forma integral e foi muito gratificante nesse momento, né? E nos primeiros meses eu também fui dar aula em escolas, porque eu queria compartilhar isso com mais pessoas. E isso também de certa forma, agregou muito na minha carreira. E quando eu estava 100% na Unita, que eu sabia fazer todos os processos, sabia toda a parte técnica, o que eu sabia que eu podia buscar e resolver esses problemas, eu me deparei com a parte comercial e vendas. Que assim, eu sabia, mas eu sabia muita parte técnica. E eu entendi que o contador não é um vendedor. O contador não é vendedor de natureza, o contador da parte tradicional não pensa nisso, a gente pensa muito em atender às obrigações do governo. Só que o mercado não quer mais isso, o mercado não aceita isso, o nosso cliente já não é mais o mesmo. Então eu comecei a entender como fazer o marketing da minha empresa que estava iniciando, como trazer confiabilidade nessas informações e como também trazer uma comunicação mais efetiva, porque o empresário ele não está acostumado com a nossa linguagem técnica contábil, né, de ativo, passivo, balanço. Então, de certa forma, a gente tem que trazer uma simplicidade, mas que se faça entender como que funciona todo o processo. Isso também foi um aprendizado muito grande. E também disseminar para outros contadores e contadoras também, em especial, que a contabilidade é muito mais do que a gente vê na faculdade, é muito mais do que se falam por aí. Quando a gente vive tudo isso, de fato é uma outra realidade, e isso que me motiva a estar aqui cada dia trazendo mais novidades, cada dia desenvolvendo um pouco mais o meu negócio e nessa área que eu amo tanto. E eu quero, depois de tudo isso, né, tanta informação, eu quero trazer para vocês aqui qual o meu entendimento da contabilidade digital. Eu quero contextualizar para vocês quais as fases, né, que existe uma evolução, não nasceu assim. A parte teórica antiga, eu não vou entrar muito no mérito, porque quem ainda não estudou ou já ouviu falar na faculdade, né, na graduação, pode pesquisar, mas eu costumo chamar isso, né, seria a contabilidade antiga, pensando em escritórios contábeis, seria a contabilidade tradicional. E a contabilidade tradicional, o que que é? Você fica como profissional entendendo as operações das empresas, entregando para o governo todas essas informações, mas ainda de uma forma muito manual, muito assim, mão na massa, digitação, a gente trabalha com muito papel. Aí você fala, tá, Tamiris, contabilidade digital sem papel é um dos pontos, mas depois eu vou contextualizar tudo que eu enxergo dentro da contabilidade digital. Então, você falando da tradicional, é muito isso.
E como que o cliente enxerga isso? Ele enxerga que é mais uma obrigação. Tipo, olha, meu contador fica lá, eu não sei o que ele faz, só sei que ele me dá conta para pagar e me cobra muitas coisas. Então, essa realidade é como se não estivesse atendendo o cliente está ali por obrigação. E isso é muito triste, visando um mercado tão rico, tão cheio de informações, tão cheio de direcionamentos, né, que faz a empresa de fato sobreviver, simplesmente não atende o que o cliente espera. Então, existe toda a parte burocrática entrega para o governo, que é atendido, a responsabilidade, e existe a parte do cliente que pode ser que em alguns escritórios consiga atender sim, mas de maneira geral isso existe muita reclamação. E aí, nesse meio tempo, o que surgiu? Surgiu a contabilidade online, lá das Contabilizei da Vida, Conub, que chegou muito agressivo no mercado, trazendo uma automação dos serviços contábeis de uma forma muito simplista. Na época eles entraram a R$ 49,90, todos os contadores arregalaram os olhos e falaram assim, meu Deus, não vou mais conseguir trabalhar, vou morrer aqui, porque essa plataforma já nos derrubou. Mas com o tempo que foi desenvolvendo, a gente foi conhecendo o que eles estavam entregando. Na verdade, a contabilidade online é uma forma econômica de economia mesmo, de economizar. Então, a online é você ter o acesso a uma plataforma, você é responsável pelos dados imputados ali, e aí você assina um contrato gigantesco que tem suas responsabilidades, mas também tem suas obrigações como cliente. E tá, um empresário, um pequeno empresário que tem N coisas para fazer, você acha que ele vai tratar um dado contábil para fazer um lançamento correto? Não é impossível acontecer, mas na maioria dos casos isso na prática é muito doloroso. E o que acontece com esse empresário que vai lá achando que está economizando muito? Ele não tem tempo para fazer as coisas dele, quem dirá fazer o lançamento dos dados contábeis? Então, isso é um modelo de negócio interessante, sim, mas para quem tem alguma coisa muito pequena e sempre vai lá e faz por si só, mas existe aquela questão do entendimento, não existe um entendimento técnico para realizar aquele serviço. Então, isso deu uma acalmada, né, no pessoal aqui da contabilidade, porém trouxe uma mudança. Peraí, o mercado tá mudando, eu preciso me adaptar. E aí, o que eu tenho que pensar no meu cliente? Pensando no meu cliente, o que atende ele? Uma linguagem mais simples, um atendimento diferenciado, que seja via WhatsApp, que seja de uma forma web, ou aqueles que nem querem falar muito, ele só não quer problema para a vida dele. Então eu vejo que está ainda acontecendo uma adaptação desse profissional aqui tradicional pro profissional digital. Por quê? O mesmo cliente que estava aqui no tradicional, ele já não tem mais paciência de esperar a resposta de um e-mail durante uma semana. Então, ele quer um atendimento mais ágil. A gente vive numa era que tem muita informação, então a gente não tem paciência de esperar muita coisa. Que seja um atendimento, olha, recebemos sua solicitação, iremos retornar em tantas horas. E então, isso daqui está obrigatoriamente evoluindo para o digital. O digital não é nada excepcional, não é nada surreal, transformador. Simplesmente a evolução do tradicional, porque se continuar aqui no tradicional, isso daqui vai morrer. Isso daqui não vai existir mais, porque a automação vem de uma forma silenciosa e quando a gente acordar para a vida, o negócio já está funcionando, você não consegue mais ir atrás disso. Então, o que eu quero deixar claro aqui é que existe um modelo tradicional, existe um modelo online econômico, né, desse lado, vamos colocar assim, a tradicional desse lado, o online econômico aqui, que é só o acesso à plataforma, e o digital tá no meio, porque ele é uma evolução do tradicional,
Só que ele não chega a ser somente um acesso a uma plataforma, ele tem um atendimento humanizado. Então, existe uma otimização de preço, sim. A contabilidade digital, em geral, é mais barato, sim, do que a tradicional, porém não chega a ser tão acessível com a online, porque são produtos diferentes, são serviços prestados de forma diferente. Se o seu cliente tem dúvida com alguma coisa, ele consegue ter um atendimento humanizado, ele consegue alguém que resolva o problema dele, não só se limitando a um contrato. Isso, de fato, é o trabalho do nós, contadores, e eu pego muito para mim, como contadora, quem está abrindo o seu negócio agora, eu tenho que fazer a parte educativa, que o empresário que está pensando no seu negócio, ele está pensando na venda, ele está pensando na produção do seu produto ou na entrega do seu serviço. Ele não vê a parte de gestão. Então, isso, a gente como contadores, eu como contadora, pego para mim que eu sou responsável pelo processo educativo desse empresário que está iniciando, para que ele não se perca no meio do caminho e acabe tendo que fechar as portas, como é o que acontece com a maioria das empresas, das microempresas, infelizmente. Então, contextualizando toda essa evolução da contabilidade para chegar no que tem hoje, agora eu quero entrar mais profundamente do que de fato é a contabilidade digital. Não tem como eu falar para você que contabilidade digital é um sistema. Não tem como eu falar para você que contabilidade digital é os processos automatizados, não ter papel. Não é só isso. A contabilidade não é simplesmente virou um botão e tudo mudou. Então, isso que deixa um pouco confuso tanto a parte dos contadores quanto a parte dos empresários, porque não se limita a um item só. Hoje a gente fala muito de automação, né, de fechamento de folha de pagamento, da parte fiscal, contábil e tal. Porém, não existe uma única plataforma que consiga atender todos os tipos de atividade, que seja 2, 3, de uma forma que inicie dentro dessa plataforma e finalize nela. Isso que tá o X da questão. Por quê? A contabilidade digital, dentro do processo produtivo, ela é como se fosse uma coxa de retalhos. Eu tenho um produto para isso, eu tenho um produto para aquilo, eu tenho um produto para aquilo outro. Eu vou falar mais profundamente de ferramentas efetivas, nomes, o que funciona um pouco mais para frente, mas agora eu quero trazer a parte contextual do que é a contabilidade digital, que é um mix de coisas, de automação de processos e também daqui, ó, de como que funciona o processo interno dentro de um escritório contábil, como se fosse um negócio mesmo. A gente tem que pensar em rentabilidade, a gente tem que pensar em custo operacional para chegar no preço de venda. E não como antigamente, que o contador fala muito de formação de preço, de lucro, e na hora de vender a contabilidade se baseava em salário mínimo. Isso não existe mais, não acontece mais. É preciso a gente entender quanto custa cada processo e isso tem que ser repassado para o cliente como se fosse qualquer outra empresa. Mas falando aqui de contabilidade digital, antes de entrar nas ferramentas, a gente fala, olha, vamos pensar na otimização de todos os processos internos dentro de um fechamento de mês, né, das empresas. Para quem já trabalha na área sabe que a gente faz os fechamentos a cada mês, tanto de folha de pagamento, fiscal e contabilidade. Então, dentro de um processo de trabalho, né, a gente precisa pensar, tá, como que inicia isso? Isso tudo inicia no cliente. Então, o cliente faz as operações de compra, de venda, de inclusão de estoque e como que chega essa informação para o contador?
Muitas vezes, toda essa informação gerada na empresa é enviada em forma de papel, que não existe mais. Às vezes eu escuto falar que tem motoboy para isso, para aquilo, mas eu acho isso um absurdo, falando não de abertura de empresa, mas se tratando de processos de fechamento mensal. Essa documentação que é entregue para o contador, papel morreu, esquece. Isso não existe mais, malote, não existe mais motoboy, esquece. Mas não se limita só a isso. Documentação que o próprio empresário, no fechamento do mês, XML de nota, e envia para o contador, isso daqui também não existe mais. Ou seja, o próprio contador, para otimizar processo e também para gerar uma satisfação do cliente, ele tem que entender que não tem que existir esse pedido de informações. Viu? Você não me mandou XML, você não me mandou o fechamento do mês, você não me mandou as notas de serviços tomados, prestar. Isso é uma coisa muito maçante para quem está aqui na administração. Então, o que a gente usa? Ferramentas de automação para ir buscar essa informação sem que haja interferência do empresário. Ou seja, você vai fazer o seu trabalho sem aquela bendita solicitação todo mês. Cadê o fechamento do mês? Porque você prende aqui a sua produção, porque não chegou o trabalho, não faz. Aí o trabalho chega em cima da hora, e se vários clientes chegam em cima da hora, você vai fazer o quê? Pagar hora extra. Seu processo é prejudicado e a sua produtividade também. E sem falar dos erros de processo, né? Ou seja, uma das coisas é você buscar toda essa informação, que seja através de um importador de XML, que seja através de um sistema que faça a integração do banco. Isso daí eu vou falar um pouco mais à frente, mas essa parte de automação é basicamente isso. Você olha o seu processo interno, como é que eu vou fazer para que isso seja o quanto mais automatizado, né? Dentro do sistema domínio que a gente usa aqui tem muita automação e eu vou falar um pouco mais à frente das ferramentas, né? Com tanto mais de detalhes, mas o que eu quero falar para você da contabilidade digital, que ela é um contexto de várias coisas. Você simplesmente digitalizar todo o seu arquivo e deixar online não é fazer contabilidade digital. É você pensar como um modelo de negócio que seja rentável e que tudo que você trabalha ali é pensando no resultado final como uma empresa de fato e não ali como um profissional autônomo que entrega serviços dependendo da demanda. Então, eu gosto muito de falar que a gente tem uma linha, como se fosse uma linha de produção de contabilidade e que isso tem que acontecer independentemente do empresário ficar mandando informação. Então, isso é uma das coisas. E você precisa entender que dentro de tudo isso existe o comercial, existe a venda de contabilidade. Por mais que a gente estude o código de ética, que não posso fazer propaganda, hoje é possível, através do marketing, trazer muito conteúdo e trazer isso mais clientes para o seu negócio, sem de fato ficar ali vendendo para ele. E isso é uma coisa muito importante, isso é uma coisa que é do cliente atual. O meu cliente espera isso, o meu cliente não quer pedir uma recomendação de alguém, ir lá bater na porta e contratar o serviço. Isso não é vender. Isso, para a gente, contadores, nós não estamos vendendo. E tudo isso também depende de uma automação, depende de produção de conteúdo. Você sai daquele formato que fica ali só vendo lançamentos e tudo mais, e você vai aqui colocar a cara para bater, falar sobre assuntos técnicos de uma forma diferenciada para que isso traga a atração de clientes. Eu também vou falar um pouco mais dessa parte empreendedora, ou essa parte mais de negócio um pouco mais à frente, mas pensando aqui, tentando fazer um resumo da contabilidade digital, é isso: você entender que o seu negócio digital não se limita a apenas um detalhe. Para você que está estudando,
pensa em abrir seu próprio escritório, ou que já trabalha ou vai trabalhar em algum escritório, e pensar assim, olha, o escritório que eu trabalho é digital, isso é muito relativo, porque tem quem é de fato digital, tem quem quer ser digital e diz ser digital, e outros que se enganam falando que é digital. Claro que o processo interno de contabilidade de entrega não muda, as obrigações com o governo são as mesmas, mas a forma com que você lida com isso e como você evolui sempre, sim, que caracteriza um processo de contabilidade digital. Então, de novo, para trazer isso de uma forma mais simples e resumida, a contabilidade digital é um mix de automação com ferramentas, com diversas ferramentas, que isso vai trazer um produto que vai te economizar tempo, tanto de operacional quanto da parte de análise, e isso daqui te traz uma rentabilidade, uma produtividade maior do seu processo, você chega com um preço mais atrativo do mercado e você tem quem venda, ou você mesmo faz a venda. Então, todo esse conceito que traz de fato a contabilidade digital, e claro que isso não é formatado, não é quadradinho no sentido assim, olha, é isso e acabou, nunca mais muda. Muito pelo contrário, todo dia a gente está mudando. Aqui dentro da Unita, eu perdi as contas de quantas ferramentas eu já testei. Ferramentas que eu pedi indicação de outros contadores empresários, que eles falam, olha, aqui deu muito certo. E eu fui testar na minha empresa não fazia sentido, porque o meu processo é diferente de outra empresa contábil. Entendeu? Então, o mercado sim tem muitas oportunidades, tem muitas ferramentas que nos ajudam, e só que não é uma coisa só, né? Eu quero falar agora para vocês entrar um pouco mais a fundo nessa questão de ferramentas de automação, porque você que vai trabalhar, já está trabalhando na prática ou futuramente já está prospectando trabalhar com contabilidade, a gente tem que esquecer que não existe mais lançamento. Não é aceitável você digitar alguma coisa, qualquer informação. Uma, porque o risco de você se perder no sentido de erro, né? Erro de digitação, isso não pode acontecer mais. Isso não existe você entrar lá e digitar. Muitas vezes eu vejo assim, mas é um processo muito simples, eu vou lá e digito e ponto. A gente traz isso como hábito, eu vou lá e faço pronto. Sendo que tem que ter um copia e cola, tem algumas coisas que ainda são manuais e que estão para melhorar sim, mas isso não pode ser tratado de uma forma olho no olho, a gente erra muito e isso traz consequências e você vai ver lá na frente que são erros bobos, você fala, nossa, é um erro tão bobo que não dá para aceitar. Então, coloca na sua cabeça que se você trabalha num lugar que ainda tem digitação de informação, você tem que pensar que isso daí tem que mudar. Isso precisa mudar agora, não dá para ficar contando com digitação. Busca, por exemplo, eu vou entrar aqui na parte de nota fiscal. Vamos falar um pouco de uma ferramenta para buscar XML. O que eu vejo acontecer? Já fiz isso, mas, por exemplo, todo mês um funcionário, uma pessoa liga lá, viu, empresário, precisa mandar o XML, manda um e-mail, viu, precisa puxar o XML, me manda aí e tal. Quanto tempo essa pessoa, ou você, que seja você mesmo, está gastando para cobrar esse empresário? Sendo que a gente pode pegar uma ferramenta, ir lá e puxar tudo e só validar com o empresário. Olha, você comprou isso daqui mesmo? Que eu sei que você pode falar, nossa, a nota fiscal de entrada, e se o empresário não comprou aquele produto e não vai pagar, é uma nota fria que seja. Primeiro você precisa pensar em uma ferramenta que busque isso tudo automatizado. Dentro do domínio que eu uso, domínio web, existe o Busca NFE. Porém, esse Busca NFE, ele ainda não está 100%. Ou seja, não é 100% confiável porque pode faltar documentos fiscais.
E aí, o que a gente foi pesquisar no mercado? Existe a ferramenta CIEG, que ele busca, assim, tudo, e hoje ele está integrado com o domínio. É a única plataforma de busca de notas fiscais que está integrado com o domínio. Ou seja, você tá vendo que para fazer uma coisa já são duas ferramentas, domínio e CIEG. Eu vou lá, busco todos os XMLs. O que eu faço? Coloco tudo dentro do sistema. O que eu vou falar com o empresário? Eu vou validar a informação. Eu não vou ficar pedindo para ele o XML. Ou vou validar com um funcionário de compras que tenha na empresa, ou o próprio empresário. Você comprou isso daqui? Ele vai falar, ok, eu comprei. E isso pode ser feito pelo WhatsApp. Na verdade, eu até recomendo porque ele tá ali na palma da mão. É mais simples de responder. E pensando num pequeno, ele vai lembrar de cabeça o que ele comprou e para que era. E quando tem alguma coisa assim, nossa, isso daqui eu não lembro de ter comprado, aí a gente vai identificar se é uma nota emitida erroneamente pelo CNPJ, aí a gente vai tratar um caso específico. E não, de certa forma, ficar ali implorando para trazer o XML. Isso é um dos processos que são automatizados dentro do domínio web. Não estou ganhando para fazer propaganda do domínio, mas eu estou trazendo aqui a minha realidade, que a gente faz o processamento da folha tudo automatizado. Você faz todas as configurações manuais, sim, porém você coloca ali um horário de madrugada que ele vai processar e o funcionário que fazia os processamentos manuais, ele só vai entrar e vai analisar se tá tudo ok. Que ele vai com um olhar crítico de algo que já tá funcionando. Pega um mês anterior e vê se mês teve alguma alteração e ele vai cruzar se tá ok ou não e já manda pro empresário. A folha de pagamento, claro que tem muitas particularidades, quem é aí de RH e sabe, né, principalmente agora nesse momento que tá tendo muita mudança, mas basicamente a contabilidade digital é você pensar que todo o processo manual tem que ser digitalizado. Apontamentos de folha, você fala, nossa, tem que pegar o cartão ponto, tem que calcular, jogo no Excel, faço um cálculo e já tô digital. Não, o ideal é que o cartão ponto da empresa digital, ele venha automatizado dentro do sistema e o sistema faz o cálculo. Não ter essa interferência. O máximo que pode ter é pegar um arquivo e jogar lá, mas se for possível que essas duas ferramentas você consiga configurar que todo dia primeiro ele busca as informações ou ele vai alimentando automático, isso seria o ideal, que acontece, pelo menos do que eu conheço, a empresa agora traz toda essa automação do RH sem precisar ficar fazendo aquelas continhas de horas em decimais. Claro que quando você percebe que tem algum erro, você vai checar como analítico, né? Vai validar, mas isso é uma coisa que o sistema já faz. Então, se você, profissional do RH, só faz cálculo de ponto, você tem que pensar em fazer outras funções, trazer mais otimizações dentro do processo, que isso é muito mais produtivo. A gente não gosta de ficar ali como um robô fazendo. Eu brinco que a gente tem que gostar do robô, porque ele vai fazer toda a parte chata. Essa parte chata é feita pelo robô. O que a gente vai aprender como profissional? Se comunicar com o robô. Comunicar para ver. Na nossa realidade é ver se a configuração do sistema tá ok, entender, sabe, como conversar, fazer as configurações de entrada, de nota fiscal. Tipo assim, eu como profissional da área, trabalhando dentro de um processo produtivo, eu tenho que me comunicar com a máquina e não simplesmente ir lá imputar os dados manual. Isso trazendo comunicação com a máquina, trazendo otimização de processo, isso sim é ser um profissional digital dentro da contabilidade digital. Deixa eu ver aqui mais pontos da parte de ferramentas, né? Gosto também de falar da Conta Azul. Ela traz uma conciliação bancária muito simples. Eu brinco quando a gente consegue implantar, tem um empresário que consiga entender o que é Conta Azul e consegue colocar esse processo interno, tudo é mais fácil. Por quê? Ele tem um controle do apagar e receber,
contas a pagar, contas a receber dentro do financeiro, ele já recebe o seu extrato aqui, que ele valida quem pagou, quem não pagou. E em contrapartida, ele fazendo toda essa conciliação do extrato, ele já manda o arquivo que entra dentro do domínio automático. Então, se tratando de contabilidade pura, eu não preciso mais ficar pedindo extratos para o cliente e também não preciso ficar perguntando para ele do que é o quê. E para aqueles clientes que não faz sentido usar a conta azul por algum motivo, o que a gente faz? Pega a conciliação bancária dele e pede para ele mandar. O que seria essa conciliação bancária? É o Excel com as movimentações do financeiro falando o que é cada coisa. E aí se fala, o domínio entra com o OFX, só que o OFX dá muito problema importar para o domínio. Então a gente pega um arquivo Excel, já coloca as contas corretas, sobe, e isso você tem um ganho de produtividade muito maior do que ficar configurando lá o OFX. Isso é uma das coisas, tratando assim especificamente de ferramenta, que dá para fazer, tanto via conta azul, né, a parte contábil, quanto via OFX, XML, CSV do Excel. Muita sigla. CSV do Excel você consegue subir para o domínio sem necessidade de digitar. Pelo amor de Deus, vamos parar com a digitação dentro da contabilidade. Fora o sistema de gestão, que o Gesta faz muito sentido pra gente, ele é uma plataforma bem intuitiva, bem moderna, assim, né, pensando em uma coisa mais à nossa cara. E fora que você tem também, tem um deles que chama RubyCount, que ele busca, né, todas as mensagens da Receita Federal, ele busca todas as notas fiscais de serviço de algumas cidades, já faz ali o cálculo de retenção de impostos, isso otimiza muito. Gente, se eu for continuar a falar só de ferramenta, a gente tem muita coisa para falar. Existem muitos detalhes no processo para otimizar, mas a ideia é o quê? Que você está trabalhando lá, olha o seu processo de longe. Como que funciona? Por exemplo, um faz, imprime aquele documento, arquiva. Aí o outro chega, digitaliza aquilo ali e entrega. Isso não faz sentido. Se tem digitação ainda, não faz sentido. Ou seja, entenda um pouco mais de sistema, o que ele pode te ajudar, por mais que você gaste um tempo, mas esse tempo é investimento para os próximos. Então, pensando todo no seu processo, é trazer ferramentas para que isso otimize. Fazer um grupo ali de, gente, vamos pensar como é que eu faço, vamos viajar na maionese, como é que eu faço para otimizar todos esses processos? Seria o ideal que fosse assim, e você vai tendo insights que você vai trazendo para a realidade, e isso vai sendo possível. E isso faz parte da contabilidade digital, trazer sempre essa otimização de processos. Eu falo que a gente precisa ter dentro do escritório um setor só de P&D, de desenvolver novas ferramentas. Mas como até hoje não é possível, a gente faz o quê? Quem está ali no processo sempre é muito questionado, em situações que remete ao tradicional, que a gente volta ali, vamos fazer como sempre fiz, ou assim é mais rápido, mas a ideia é pensar em volume. Nossa, eu consigo fazer isso para 2, 3, mas e se forem 10, se forem 20? Não vai valer mais a pena, então já vamos começar nessas 2 ou 3. Parte de ferramentas é isso, e eu quero também tratar um pouco de modelo de negócio, para você que está pensando em empreender. Pode ser que você está estudando e já pensando nisso, né? Como que eu vou fazer, como que eu vou viabilizar. Uma das coisas que eu falo é que empreender não é para todo mundo, ninguém é obrigado a seguir isso para ser mais ou menos. Então você precisa identificar se o seu perfil é empreendedor. Por quê? Eu já vi várias pessoas tentarem alguma coisa, se frustrarem no meio do caminho e ter que recusar. Isso pode acontecer sim, é normal, é natural. Mas se a gente conseguir identificar isso antes, falar assim, olha, hoje eu não estou preparado para empreender. Eu, Tamires, não pensava em empreender. Eu falava, não, isso não é para mim, não é da minha realidade. O meu era mundo corporativo. E depois eu mudei a chave. Falei, nossa, o mundo corporativo não está muito alinhado com os meus valores a longo prazo. Então, eu comecei a desenvolver essa parte. Então, a primeira coisa é você identificar se de fato é isso que você quer.
é uma possibilidade dentre tantas coisas a fazer dentro da contabilidade. E você tentar identificar, né? Pensa com você as skills do empreendedor que assume mais risco, que trata de informação de responsabilidade, e você também entender se você tem a capacidade técnica dentro da contabilidade. Não adianta eu finalizar a faculdade e simplesmente falar assim, olha, eu vou fazer o fechamento de uma empresa. Quem trabalha com isso sabe que o que a gente aprende na faculdade é contextual e o que a gente faz, executa na prática é muito diferente. Então, para quem está pensando em empreender, eu recomendo que faça estágio em algum lugar, que vá aprender dentro de outras empresas, para aí você já vai aprendendo e olhando a outra parte, a parte de gestão, como que funciona. Porque quando você souber a parte técnica, isso daí é muito fácil você passar para outra pessoa ou você mesmo executar de forma rápida. E tem outra parte de gestão, que entra tanto a parte de precificação, você tentar entender o custo da sua operação, o que você vai investir, porque não deixa de ser um negócio. Para você pensar em negócio, tem que pensar em investimento. Você não vai simplesmente, olha, vou pegar aqui 2 empresas, 3 empresas, já vai pagar o meu salário, para mim tá bom. Não é assim que funciona. Você tem que pensar com mentalidade grande. Você tá empreendendo numa empresa. Essa empresa precisa de investimento e precisa de capacitação contínua. Ou seja, precisa vender. A gente sabe vender. Eu tive que aprender fazer a parte de vendas e marketing, mas eu estava disposta a fazer tudo que fosse preciso. Então, você saber, um dos pilares inicial é você saber fazer a parte técnica. Contratar uma consultoria, tipo IOB, Senofisco, Econet, você contrata e você tira todas as dúvidas da parte técnica aqui. Depois você tem que pensar que esse negócio precisa ser rentável. Quantos clientes você precisa atender? Qual a estrutura que você tem para atender X clientes? Qual a rentabilidade? Quanto de investimento você precisa para chegar onde você precisa chegar? Então muda um pouco o cenário. Se você gosta de executar ali fiscal, contábil, é uma coisa. Se você vai empreender, você já é um dono de negócio. É uma outra função. Por isso que eu falo, nem todo mundo quer essa função, e ainda bem que nem todo mundo quer. Cada um tem o seu espaço e precisa de um conhecimento, falar o que eu quero. Então, quando eu decidi que queria empreender, é porque eu queria tomar as decisões, né? Eu queria assumir o risco das coisas. Então, isso me trouxe muito forte, fora todo o projeto de vida que estava muito mais alinhado com o empreender do que o mundo corporativo. Entendendo tudo isso, entendendo se você quer, como que vai funcionar, trabalha no outro lugar, começa a ter essa visão. E aí, e se você se identificar com isso de empreender, seja muito bem-vindo nesse mundo, porque eu particularmente me encontrei, né? Eu gosto muito, tem muito aprendizado, muita coisa para evoluir. E se você tem essas skills, esse perfil empreendedor, siga, que é muito bom. E já se você não tem as skills de empreender, tem outros caminhos. Você trabalhar profundamente na contabilidade, ser analítico, trabalhar no mundo corporativo também é incrível. Eu aprendi muito, muito, muito mesmo. Se hoje eu sou a profissional que eu sou, eu devo a toda a minha jornada de trabalho dentro de outras empresas. Então, se tratando de modelo de negócio, a gente tem que pensar, sabemos, né, na área contábil que não é uma empresa sem fins lucrativos, isso tem que gerar uma rentabilidade, a gente tem que pensar no mercado, se o mercado, qual é a necessidade do mercado, como que eu vou conquistar esses clientes? Eu posso falar, nossa, se eu tiver 10 clientes, já tá ótimo, mas como que esses clientes vão chegar até você? É aí que tá, às vezes a gente fala, olha, X clientes, X valor de faturamento já vai suprir, só que no vamos ver, não é assim que acontece, cliente não cai na cabeça. Precisa efetivamente ter um trabalho, de fato, em cima disso, e empreender é cada dia uma coisa, muita novidade, não tem tanta rotina, mas tem suas compensações.
E tratando de fórum, congresso, né, na verdade, das contadoras, eu quero levantar minha bandeira aqui que eu trago sempre, que é a parte das mulheres dentro da contabilidade. Um orgulho de fazer parte dessa turma, de conseguir, de certa forma, incentivar todas que já estão estudando, as que querem empreender ou aquelas que querem se desenvolver em alguma área dentro da contabilidade. Quero falar aqui que para quem já está estudando ou já se formou, já são guerreiras, né? Já está um passo à frente. E também quero trazer compartilhar com vocês uma situação que aconteceu comigo, porque quando eu decidi empreender, eu comecei a participar de vários eventos. E eu pensava assim, nossa, nas faculdades, a maioria da sala de aula são mulheres. Dentro dos setores administrativos, são mulheres, maioria, regra geral, tô falando de modo geral, todas as pessoas que eu converso, os lugares que eu trabalhei, sempre funcionam assim. E aí eu comecei a participar de eventos de donos de negócio. E o que aconteceu? Chega lá, só tem homem. Não só homem, mas assim, o índice de homem e de mulher, homens, era absurdamente maior. Mais de 90% dos participantes dos eventos eram homens. E isso começou a me intrigar. Falei, mas como isso? Cadê a mulherada que tá lá estudando, ralando? Cadê a mulherada que tá lá no administrativo trabalhando? E aí eu tentei buscar muito essas respostas, mas eu fui meio que formando uma ideia conforme eu ia conversando com as pessoas. Porque quem tá à frente dos negócios normalmente são os homens. E o que nos impede, nós mesmos, mulheres, de empreender é simples, pura opção. A gente que às vezes se limita em algumas situações, ou fala assim, olha, só vou se o meu marido for, quando é da mesma área, ou só vou se tiver alguém de apoio. Não precisa disso. E aí eu fui buscando, não tinha tantas referências de mulheres, as que tinha, eu sempre me agarrava, falava, não, peraí, vamos se unir. Porque a gente sabe do nosso potencial e muitas vezes a gente se questiona do nosso próprio potencial e tem que ficar validando. E eu gosto muito desse movimento, não sou contra os homens, eu falo que eu sou a favor das mulheres, porque a gente tem que se unir para conseguir algo maior. O que eu falo, quando você vê alguém lá na frente, fala, nossa, se essa pessoa conseguiu, eu também consigo. Então, isso é válido tanto para o empreendedorismo quanto qualquer área que você queira trabalhar dentro da contabilidade. Então, nós podemos muito mais do que nós queremos e nosso lugar é onde a gente quer estar. E eu trago muito também que nós mulheres temos que nos posicionar, que existe muito essa parte de existe um preconceito da sociedade, tudo mais. Eu concordo que exista sim, já vi várias coisas, já vivenciei algumas coisas, mas isso não é desculpa pra gente não seguir. Então, o nosso lugar é onde nós queremos estar. Se nós decidimos fazer uma faculdade de contabilidade, nada mais justo da gente decidir o que a gente quer para nossa carreira, né? Então, esse congresso das contadoras, para mim, assim, de bate-pronto já tocou meu coração para falar assim das contadoras. Nossa, existem mulheres fazendo um movimento. Isso é muito motivador, né? As meninas aí da organização. E assim, que continuemos dessa forma para fortalecer a nossa classe e trazer uma nova era dessa contabilidade que nós amamos tanto. Gente, é isso. Falei bastante, trouxe muitas coisas. Eu preparei esse conteúdo para vocês. E assim, se deixar, a gente fala aí 8 horas por dia sobre isso. Tem muito conteúdo. Eu gostaria de dividir mais, de passar mais, mas isso está sendo construído para o futuro próximo. E para quem tiver interesse, quiser compartilhar aí algumas ideias, pode me chamar no Instagram, @Tamires_contadora. Pode me seguir no Instagram, a gente troca ideias.
E esse evento não para, ainda temos mais dias aí com palestras incríveis e eu quero que você acompanhe todas, tá joia? Obrigada, viu?